Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Voar. Este vídeo, na verdade, não são dicas, nem promoções, nem como fazer milhas. É que a gente tem recebido, desde o início que divulgamos o canal, diversas mensagens aqui no Instagram, perguntando um pouco mais a meu respeito, curiosidades da minha vida. Eu nunca achei interessante responder. Mas como a gente nunca fez, em realidade, um vídeo de apresentação do canal, eu achei que seria o momento adequado para colocar, agora que a gente já está com uma quantidade boa, acima inclusive do esperado, de inscritos, eu achei que seria uma boa oportunidade dos nossos assinantes e aqueles que podem vir depois conhecer um pouco mais de mim. Então eu anotei algumas perguntas que acabam se repetindo ao longo dos meses e você me perdoe, mas eu vou ler para não esquecer e responder para vocês, que fica quase como o nosso vídeo de apresentação tardio, né? Uma pergunta que eu recebo muito é: o que é que eu faço da vida, né? E quanto eu ganho aqui no canal do YouTube? Bem, esse canal eu não ganho absolutamente nada. É um hobby que eu tenho e a gente acaba adquirindo alguma experiência, né? Pesquisando, experiência própria, e eu resolvi compartilhar a todos, né? Mas então eu não ganho nenhum dinheiro aqui no canal do YouTube e nenhuma outra plataforma de mídia social. Bem, com relação ao que eu faço, quais são as minhas atividades remuneradas, eu me formei em Direito em 1989 na Universidade Federal do Pará e logo depois, 6 meses depois, eu já estava dando aula numa universidade privada, no curso de Direito. E desde antes já estava advogando. Fiquei nessa universidade particular, continuando advogando. Eu advogava na área trabalhista e federal. Eu fiz concurso para a Universidade Federal do Pará. Então, eu sou professor da Universidade Federal do Pará desde o início de 1993. E no final deste mesmo ano, 1993, eu prestei concurso para a Justiça do Trabalho do Pará. Então, eu exerço essas duas atividades já há 20 e poucos anos. No magistério superior, como professor de curso de Direito, hoje exclusivamente na Universidade Federal do Pará, e sou juiz do trabalho, trabalho em Belém, capital do estado do Pará, na nossa Amazônia. Então, são essas minhas duas atividades. E eu espero um dia poder ser remunerado pelo YouTube, mas por enquanto são essas atividades. Quando começou o meu interesse por aviação, por viagens? Bem, desde cedo. Eu me lembro, eu era daqueles de ir para o aeroporto, tirar fotografias de avião. Naquela época não tinha câmera digital, então você tinha que revelar. Eu tinha álbuns, viam quais eram os aviões que chegavam nos aeroportos, os horários. Então, desde cedo, eu sempre gostei dessa atmosfera de aeroporto, de avião, desse mundo, desse bastidor de viagens. Não muito assim de conhecer muitos países, mas eu gostava desse bastidor, vamos colocar assim, como funciona uma companhia aérea, como é que eles montam rotas, que aeronaves eles utilizam, qual é a vida dos pilotos, dos comissários, do pessoal de apoio de terra. Então, comecei muito cedo. A minha primeira lembrança eu já tinha isso. A outra pergunta que fizeram: qual foi a minha primeira viagem para o Brasil e qual foi a minha primeira viagem para o exterior? A minha primeira viagem para o Brasil foi para a cidade de São Paulo. Eu tinha uns 11, 12 anos. Eu viajei na companhia de uns amigos do meu pai,
Então eu viajei sozinho, sem ninguém da minha família, para São Paulo, na extinta Cruzeiro do Sul, num Boeing 727. Foi uma maravilha. Eu fiquei excitado 3, 4 dias antes, quase não conseguia dormir. Aproveitei todo o voo, fui conversar com os comissários, não deixaram eu falar com os pilotos, eu pedi para o comissário. Então foi assim uma viagem para mim inesquecível, porque eu já tinha esse sonho de viajar de avião e, por incrível que pareça, viajar para São Paulo. Então eu consegui realizar esses dois desejos de uma vez só. E a primeira viagem internacional que eu fiz foi em 1992. Eu fui para Paris. Também era um outro sonho, desde criança, não sei porquê, não se falava isso em casa, de conhecer Paris. Então nós fomos no inverno. Passamos lá o Natal e o Réveillon de 1992 para 1993. Lá chegando, a gente estava com uns conhecidos, acabamos comprando um pacote terrestre, passamos o final de semana em Londres, e também deu para a gente também ir de ônibus. Passamos uma semana na Itália, fomos para Florença, para Roma, inclusive passamos o Natal em Roma. Foi uma experiência muito interessante. Então foram essas minhas duas viagens, né? Com 11, 12 anos eu fui para São Paulo, e em 1992 eu fui para Paris e acabei indo para Londres no final de semana e conhecer um pouco da Itália. No inverno eu prefiro viajar no frio do que viajar no calor, então foram essas minhas duas viagens, né? A outra pergunta que sempre fazem: qual foi a viagem mais maluca que eu fiz? Bem, a viagem mais maluca que eu fiz foi um final de semana em Hong Kong, na China. Eu precisava de uma viagem para continuar meu status elite na American Airlines. Apareceu essa promoção. Então nós saímos daqui quinta-feira à tarde de Belém. Eu moro em Belém do Pará. Fomos para São Paulo, de São Paulo, Miami, Miami, Dallas, Dallas, Hong Kong. E chegamos no sábado em Hong Kong. Em menos de 24 horas nós retornamos para o Brasil. Saímos lá domingo cedo e fizemos o roteiro ao contrário. Aí foi um pouco diferente. Foi Hong Kong, Dallas, Dallas, São Paulo e São Paulo, Belém. Chegamos aqui na segunda-feira, 2 horas da manhã de domingo para segunda. Morto de cansado, mas extremamente feliz, porque eu consegui manter a minha qualificação elite na American Airlines, vi novas aeronaves. Não posso dizer que conheci Hong Kong, depois eu já voltei a Hong Kong e aí eu pude apreciar um pouco mais a cidade, mas na verdade foi uma viagem só para a qualificação do meu status elite. Então realmente foi a viagem mais maluca que eu fiz, ficar menos de 24 horas num lugar tão distante que foi Hong Kong. A outra pergunta que sempre fazem: qual foi a melhor passagem aérea que eu comprei? Na verdade, foi através de um bug. Eu já estava programado com passagem tirada para tirar férias em Dubai, seria o nosso último destino, Dubai, e ainda sem passagem de volta. Eu teria que voltar para os Estados Unidos e de lá terminar minhas férias. Então eu, de madrugada, apareceu uma mensagem em um blog internacional falando de um bug da American Airlines viajando pela Qantas e British Airways, e justamente saindo de Dubai. E aí eu consegui comprar essa passagem, ela esgotou rapidamente, em menos de 10, 15 minutos, e a passagem foi de primeira classe pela Qantas, que é uma companhia australiana muito boa, de primeira classe no Airbus 380, Dubai-Londres,
E de Londres viajamos em classe executiva, já que não tinha primeira classe nesse voo, pela Bristol, num 777-300, Londres-Austin, no Texas. E foi uma passagem maravilhosa que me custou R$ 3.500. Aliás, R$ 4.500. Então, para voar de primeira classe e depois de executiva, num trecho concorridíssimo, Londres-Dubai, foi um achado sem tamanho, né? Porque se fosse comprar essa passagem normal, ela estaria quase a R$ 36.000. Então nós conseguimos comprar por R$ 4.500. Então ganhamos muitas milhas, vi um avião novo, ainda não tinha voado no Airbus 380. Vocês imaginem ainda de primeira classe. Serviço impecável, maravilhoso. Então essa foi a melhor passagem, que foi através de um bug, e a American Airlines honrou depois, viajamos de forma tranquila. Então foram essas perguntas mais recorrentes a meu respeito, curiosidade da minha vida, que eu estou colocando aqui para vocês. Como eu falei, eu achei que já era hora de fazer uma apresentação minha a meu respeito, dos meus sonhos mais antigos e por que levou a esse canal, porque com a facilidade da internet e essas novas ferramentas, a gente pode ter essa comunicação mais dinâmica, porque antes eu escrevia em blog, escrevia em revista ou em jornais a respeito. Então era uma coisa ainda não sistemática. Então, com a possibilidade de um canal de vídeos, isso se torna muito mais dinâmico e acessível a grande parte dos que têm interesse na área. Então eu espero ter respondido. Tem algumas outras, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu aguardo vocês. Esperando, se inscrevam, toquem no sininho, e assim que chegarem novos vídeos, vocês são avisados. Um abraço a todos e mais um voar.